Olá, pessoal! Mais uma aula e nessa aula a gente vai falar sobre análise fundamentalista, análise técnica. Claro, sendo franco com você, de forma superficial, a gente vai discutir um pouco aqui o que a análise fundamentalista pode nos ajudar e a análise técnica. Eu não entendo, eu não vejo uma briga. Infelizmente, algumas pessoas levam como escola. Não, eu não acredito em análise técnica, isso é mágica. Ou o outro, não, análise fundamentalista também. Não, a ideia aqui não é essa. A gente precisa, elas podem se complementarem. Essa é a ideia. Então, vamos começar a falar de análise fundamentalista. Então, pegando aqui a análise fundamentalista, ela foca na determinação do valor da empresa a partir de dados financeiros da empresa, dados macroeconômicos, política monetária e outras informações que irão se refletir no preço da ação. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. No gráfico aqui, fundamentos, você vai lá, fundamentos.com.br, você pode consultar aqui, eu estou consultando, já coloquei aqui Petrobras e apresenta os dados da Petrobras, o setor que ela faz parte e indicadores fundamentalistas. Se você parar o mouse aqui, ó, vai explicar o que cada indicador representa. Você pode estudar isso, dados do balanço patrimonial, dados demonstrativos de resultados. Eu estudei análise fundamentalista durante o meu MBA que eu fiz na área financeira e eu acho interessante. É bacana, você faz análise horizontal, análise vertical, você trabalha, você analisa os dados de vários balanços para poder avaliar o desempenho daquela empresa, você estuda o setor. A gente, na época lá do MBA, fez um trabalho bem legal. Mas o que acontece? O profissional dessa área, ele se especializa nisso. Você imagine fazer um levantamento desse, entender como o setor funciona, isso não é uma coisa assim tão simples, exige um HH, né, um homem-hora, aí, uma dedicação alta. E fora que os profissionais que atuam com análise fundamentalista realizam reuniões em empresas. Então, vamos dizer, tem todo um trabalho, entrevista o CEO, o diretor financeiro da empresa, procura saber qual é o plano da empresa, e aí ele vai trabalhando com estimativas. Essa é a análise fundamentalista. Eu até costumo dizer o seguinte, que o analista fundamentalista ele fica até preparado, vamos dizer assim, porque ele se dedica a um setor, ele acaba conhecendo tanto aquele setor, que ele poderia até trabalhar naquela empresa ali, se tornar um diretor financeiro, entre aspas isso, né? Estou exagerando um pouco, mas mostrando porque ele se especializa mesmo, ele conhece aquele setor em detalhes, como é que funcionam os players daquele setor, quem são as empresas daquele setor no mundo, aí ele compara, para ver o quê? Para poder fazer estimativas, premissas no modelo que ele cria, para definir o preço, qual seria o preço justo de uma ação. Tende a se especializar em apenas um grupo de ações, que eu acabei de falar, não tendo flexibilidade de análise de um grande número de empresas. Você vai ver, se você consultar as corretoras ou as casas de análise, elas têm, setor tal, o analista tal vai falar, o setor Y, é o analista Y que vai falar e por aí vai. Tenta medir o valor intrínseco de um ativo. Estuda questões relativas à economia, perspectivas do setor. Como eu já falei bastante aí, ele avalia o setor a que pertence a empresa. Avalia como ocorre o gerenciamento da empresa em relação à concorrência, também já comentei aqui, e aos resultados financeiros obtidos. E aí existe essa grande questão aqui, o preço justo de uma ação, o analista fundamentalista, e o preço real definido pelo mercado. Pessoal, e aí a gente pode fazer até o seguinte, fazer um comentário, vou fazer aqui embaixo. Geralmente, quem opera com análise, trabalha com análise fundamentalista, quem trabalha não, o investidor que opta por montar sua carteira, investir no mercado de ações com análise fundamentalista, eu entendo que o grande desafio desse investidor é relacionar, obter, saber quando que ele vai precisar do dinheiro no futuro e a evolução do Ibovespa. Vamos dizer, eu vou precisar desse dinheiro. Não, eu montei minha carteira com base na análise fundamentalista que define o preço justo da ação. Lembrando que essa análise fundamentalista ela não é estática, tem uma dinâmica, tem um movimento. Os analistas eles revisam as recomendações. Né? Então, lá no site, lá na veratrade.com, meu site, eu até criei lá um radar de recomendações, a gente mapeia essas recomendações citadas nos principais sites aí do mercado financeiro, né? Infomoney, Money Times, ADVFN, e aí apenas faço o quê?
coloco isso numa tabela, as informações, inclusive coloco o link lá para você ver a matéria na íntegra. E você vai ver que tem revisões de recomendações. E o analista fundamentalista ele está revisando, ele está acompanhando o setor, revisando de acordo com alguma determinada mudança lá de uma premissa que ele adotou, de uma variável lá que ele considera no modelo dele. Então, a gente precisa comparar esse preço justo com o preço real, e aí tem essa questão, eu vou comprar a ação num determinado ponto. Mas será que essa ação, quando eu precisar do dinheiro, ela vai atingir a expectativa? E se ela passar por um processo de correção? Talvez ela passe por um processo de correção, mas não quer dizer que essa correção está levando a ação para o preço justo, é por um outro motivo. Depois ela vai atender lá ao preço justo definido pelo analista. E aí vai cair naquela briga, longo prazo. E uma reflexão. Um dos objetivos desse mini curso aqui, gente, é gerar reflexões, né? Então, uma reflexão que a gente pode gerar aqui no momento, para a gente pensar, para cada um pensar aí, é o seguinte, o analista fundamentalista defende muito a questão do longo prazo, muitos defendem essa questão do longo prazo, mas o que é longo prazo? Quando é que a gente tem que reduzir essa subjetividade, a gente tem que tomar cuidado com isso. Uma coisa que o analista fundamentalista, ele até também alerta sobre, muitos alertam, né, sobre a importância justamente por causa disso, porque eles têm uma visão de longo prazo, a maioria, é você definir bem qual é o capital que você vai alocar em renda variável no mercado de ações. Então, essa é a análise fundamentalista, e eu não vou entrar em detalhes, quais são os indicadores, quais são os indicadores fundamentalistas que eu tenho que utilizar, Rodrigo? Não, isso daí a gente não vai entrar no mérito aqui, não é o objetivo, né? Mas você pode, tem vários locais aí com informações sobre isso, identificar porque você pode fazer um filtro, e é assim que eu trabalho. Vou falar isso daqui a pouco. Vamos lá, análise técnica, análise de séries temporais estudadas em estatística. Em uma aula aqui, eu mostro como é que surge uma média móvel, em uma das aulas desse mini curso aqui. Então, eu faço questão de apresentar os dados numa tabela. Pode parecer uma coisa muito simples. Para que isso? Mostra logo a média móvel. Para quem não conhece, entender que aquela média, aquela curva que está traçada num gráfico, ela é oriunda de dados, de uma fonte de dados, de uma base de dados. Então, a análise técnica, ela não é traçar linhas, tracei aqui, não é rabisco. Tá? Ela é uma análise de séries temporais estudada em estatística, ciência que estuda o passado para identificar padrões. E aí vou comentar ao longo desse curso aqui sobre a questão das probabilidades. A análise técnica, quem já conhece, já ouviu falar um pouco de análise técnica, existe na análise técnica uma figura chamada ombro, cabeça, ombro. Ela ocorre num topo. E aí fala assim, ombro, cabeça, ombro é uma figura de reversão. Como é que chegaram a isso? Porque alguém analisou vários ativos, né? Um determinado mercado ou um índice e verificou que esse tipo de figura que aparece, aqui eu tenho um ombro aqui, né? Aqui eu tenho um ombro, aqui eu tenho outro ombro e aqui está a minha cabeça, ombro, cabeça, ombro. E aí, quando rompe essa linha de pescoço, é isso mesmo, linha de pescoço, né? Ocorre uma reversão. Então, o mercado está vindo num processo de alta, forma um ombro, cabeça, ombro, e ocorre uma reversão. Isso quer dizer, não, então tem um ombro, cabeça, ombro, o mercado vai cair. Não, é tudo probabilidade. Por isso, é bom a gente lembrar aqui, estatística. Alguém levantou esses padrões e verificou a probabilidade, o que ocorre depois que surge um padrão desse tipo aqui. O que ocorre depois do surgimento de um padrão desse tipo. E aí, baseado na estatística, verificou, não é 100%. Surgiu um ombro, cabeça, ombro, o mercado vai virar. Não, não é 100%, existe uma probabilidade. Por isso, por mais que a gente não queira, a gente tem que trabalhar e aceitar a imprevisibilidade do mercado. Como saber o que todos os players, todos os participantes e investidores estão pensando sobre o mercado. Então, os preços dos ativos se ajustam ao conteúdo das informações. Isso é uma consideração feita pela análise técnica, né? Que os preços dos ativos se ajustam ao conteúdo das informações. Porém, não é de forma imediata. O ajuste de preço percorre uma série de etapas. Analisa os dados gerados pela transação.
É a abertura, o máximo, o mínimo, o fechamento, o volume, contratos em aberto para quem opera aí índice e dólar. Analisa as tendências. Quando a gente traçar linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa, que é uma linha de tendência de baixa é uma linha de resistência e linha de tendência de alta é uma linha de suporte. A gente vai ver ao longo desse mini curso aqui. E identificação do ponto de vista emocional, tipo uma grande queda com pouco volume, né? Então, vamos dizer assim, não foram grandes players que venderam ali, não foram lotes pesados, ali teve um envolvimento emocional. O mercado começou a cair, a turma ficou desesperada, os investidores, né, os que não estão bem informados, e aí resolveram vender. Aí o mercado sofre uma forte queda, mas depois tem uma recuperação. O mercado cai e aí os grandes players entram. Mas nem sempre, então, peraí, um ponto também que a gente vai citar nesse mini curso aqui, o volume. É importante, por isso que é fundamental, eu acho que é um dos indicadores essenciais aí, a gente está acompanhando o volume, avaliando o volume. E, pessoal, lembrando, o objetivo aqui desse mini curso é ajudar você a levantar questionamentos, a perguntas, a fazer perguntas, ser curioso. Se você opera com o apoio de um analista, de uma casa de análise, é você ler um relatório e pensar, poxa, mas peraí, por que está dizendo isso? Você acessar uma plataforma mais simples, contratar uma oferecida pela sua corretora, ou contratar, ou de forma gratuita, ou uma disponível aí na internet e poder fazer uma análise mínima, uma análise crítica mínima, além dos vídeos aí que eu publico e você conseguir rapidamente entender aí o conteúdo com a informação que o vídeo está te passando ali, né? É facilitar essa nossa comunicação. Também o objetivo aí desse mini curso. Então, esse ponto aqui é fundamental e aqui está relacionado com a questão do volume. Vamos continuar aqui? Então, o que eu acho? Eu acho que a gente pode ter um somatório aí de força. A gente pode unir análise fundamentalista com análise técnica. A gente pode unir aqui, tem um exemplo aqui de um demonstrativo de resultados da Petrobras e aqui tem um gráfico. E aí, por que não a análise técnica, eu olhando a análise fundamentalista e me falando qual o preço justo dessa ação? O que o analista fundamentalista está me dizendo? Poxa, uma determinada ação aqui, ela está custando hoje R$10 o preço no mercado, é o valor de mercado, é quanto ela vale hoje, é quanto estão pagando por essa ação. Mas o analista fundamentalista diz que ela custa 20. Então não pode ser uma compra interessante, eu não posso entrar nesse papel, mas quando que eu vou entrar nesse papel? Qual é o momento de entrar? E a análise técnica vai me dizer isso, vai me ajudar a identificar isso. Como é que está a situação? Eu posso esperar um pouco, eu entro agora, já esticou, eu vou esperar uma correção, e esse é o objetivo aí na análise técnica. Continuando aqui no somatório de forças, né? A análise fundamentalista vai me dizer o que comprar ou vender e a análise técnica vai me falar quando comprar ou vender, né? Então eu estou unindo aí, eu não estou abandonando, eu não estou dizendo que uma coisa independe da não, vou só utilizar análise técnica. A gente montando carteira, operando ações, é interessante a gente saber não só sobre a empresa, mas como trabalha aquele setor, qual o impacto, questões macroeconômicas, como foi citado aqui nessa aula. Pessoal, é isso aí, muito obrigado, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, esclarecido isso, a gente não precisa criar uma briga entre escolas, né, fundamentalista e técnica, mas sim unir forças e aí ajudar a aumentar a nossa probabilidade. Lembra que eu vou sempre falar aqui durante esse mini curso e nos vídeos que eu publico sobre probabilidade. O que a gente quer é isso, aumentar a nossa probabilidade de acerto, sabendo que nunca teremos uma probabilidade de 100%. É isso aí, um grande abraço e até a próxima.